Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho da rotina da Dumativa, que é um estúdio que tem produzido jogos há 2 anos aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente ali no centro. A gente não se classifica exatamente como um estúdio de jogos, até pelo tipo de equipe que a gente tem hoje, mas propriamente o jogo é um produto principal nosso. E hoje a gente tem um foco não só na criação, mas também na otimização do processo de criação do jogo, que é uma coisa muito importante que quem vai fazer o jogo não leva tanto em conta, pelo menos quem está começando, que é a parte técnica de gestão mesmo, de como você organizar todas as etapas do jogo, e não só pensar nele como um produto, mas pensar no como ele vai ser produzido. Então, basicamente, os nossos principais produtos é a parte de videogame mesmo, livro interativo, aplicativo para mobile, social, para web, e algumas animações que a gente chegou até para o projeto do Marcos Castro, provavelmente você assistiu a palestra ontem. Algumas animações da campanha foi a gente que fez lá internamente. Todos esses desenhos são personagens nossos, inclusive o herói, a versão nossa do herói está ali, que não é pixelada, que é na fase bem anterior ao vídeo. A gente reestudou o herói de várias formas, de várias caras. Essa seria a nossa versão dele, que acabou ficando pra gente, porque acabou decidindo com uma opção estética mesmo, usar o pixel art, enfim. A gente tem 5 áreas hoje dentro da empresa. Essas 5 áreas atuam em escalas quase iguais durante o processo de produção. A parte de produção do jogo inteiro, elas estão funcionando. A primeira é a música, e nela tem a dublagem, o som effects, o som design, tudo relacionado a som, ao pipeline de áudio dentro da cadeia de produção de jogo. Então a gente tem uma área especificamente para isso. Nós temos um engenheiro de som, nós temos um maestro dentro da empresa, que cuidam dos arranjos, da parte de masterização, da integração da interface de áudio com a programação, que a programação hoje integra isso tudo. A gente tem uma área de literatura, que cuida da parte de conteúdo, de narrativa, de localização, que localização não é igual tradução. Uma coisa é você fazer uma coisa traduzir para o inglês, outra coisa é você localizar ela para o inglês. A gente hoje tem visto alguns jogos com legenda em português que tem erros grotescos de tradução, que não foram pensados em localização, eles pegaram e traduziram. Isso está diminuindo cada vez mais, porque eles estão trazendo essa localização para o Brasil, que está sendo feita aqui, está sendo feito direitinho. A programação, que é uma área que consolida isso tudo, que pega todas as áreas da empresa e transforma no produto final, seja um jogo, seja um aplicativo, enfim. O design, que é o desenho, que é a forma de tudo, e a governança, que é uma parte que pouca gente que está começando a ver, que é justamente a questão da qualidade, de organização da empresa como um todo, do projeto como um todo. Basicamente essa é a cara da equipe, são pessoas muito novas, provavelmente o mais velho da equipe sou eu. A gente tem até um de Campo Grande ali, que ele é programador. Dá pra ver que é uma equipe muito nova, é um ambiente bastante extrovertido. Se você ver, parece um quarto de menino a empresa, são 2 salas que a gente tem. Na verdade é uma sala dividida em 2, trabalha todo mundo no mesmo espaço físico. Se você ver, os instrumentos musicais estão ali, do lado dos instrumentos fica um programador e o desenhista. Enfim, é um ambiente bastante criativo, e ao mesmo tempo a gente tem que zelar pela produtividade dele, porque a gente lida com dinheiro e com eficiência. A gente tem um timeline, a gente não pode se distrair tanto, e a distração ela não pode não ter finalidade. Se a gente vai parar para jogar algum jogo, ele tem que ter uma certa justificativa. Se a gente vai parar para ver um vídeo no YouTube, a gente tem que ter uma certa justificativa. Principalmente por causa do jogo do Lenda do Herói, essas paradas têm sido muito por causa de jogos de plataforma, principalmente os mais antigos. Até de manhã eu citei o exemplo do level design do Mario, do primeiro Mario do Nintendinho, que ele tem uma coisa logo no começo do jogo mesmo, que todas as fases do Mario você começa no meio, mas a primeira fase do primeiro mundo você começa do cantinho da tela. Por quê? Porque ele te força a ir para o único lugar que você pode ir no jogo, que é para o lado direito. Então ele de cara ele já te ensina, isso há 25 anos atrás,
princípios de level design que te ajudam a organizar o jogo como um todo, para que você não precise dizer, ó, joga seta para direita, porque você só pode dar para direita. Então, de cara, qualquer pessoa que joga o Mario vai para direita, porque ele não pode ir para lugar nenhum. E a partir daí ele te ensina a mecânica principal do jogo de plataforma, e quase todos que vieram depois dele, que é ande sempre para direita. Você nunca viu, provavelmente, poucos jogos que essa mecânica foi quebrada. Porque realmente funciona, é mais divertido, é mais confortável você ir nessa direção. E aí, como é que a gente trabalha juntando esse time todo, esse povo todo para fazer? A gente tem, todo projeto que a gente trabalha, ele tem praticamente o mesmo ciclo, independente do que sai no final e de qual ideia a gente vai ter. A primeira fase desse ciclo que a gente chama de criação, que é uma hora que a gente simplesmente só escreve. E é uma parte que é muito importante, até de manhã foi batida tecla e até na outra palestra, que é o produto disso tudo. Para quem quiser fazer jogo, sempre comecem do GDD, que é o Design Document, o Game Design Document, que a gente na normativa chama de PDD, porque a gente nem tudo é jogo. Mas é basicamente a mesma finalidade. Então, para quem quiser começar a fazer, comece do GDD. Nunca comece do jogo, porque é nessa hora que você vai saber exatamente o que você vai fazer. E você criar um jogo enquanto você estiver produzindo o jogo é caro, é complicado e vai dar errado. Porque se você faz assim, você já sabe que vai dar errado, porque você já está fazendo antes de fato produzir. E quando a gente trabalha na realidade de fazer jogo de forma competitiva, do tipo, nós somos uma empresa, nós pagamos impostos, as pessoas que trabalham lá vivem disso. Então, a gente tem que pensar em não errar. E a fase que a gente tenta achar todos os erros do projeto no game design. E aí a gente faz tudo nessa hora. A gente pega desde referência de música até... E é legal que às vezes quem faz o GDD de música não é um músico, é o desenhista. E a gente já recebeu pedaço de texto, tipo, a música tem que ser uma coisa meio amarelada, com um barulhinho tipo, escrito isso. Aí você começa a trabalhar com a ideia de que é uma equipe muito variada, mas ao mesmo tempo ela tem que se comunicar, e ela dá o seu jeito de se comunicar. Então, quem vai fazer o GDD não necessariamente é um programador, é um desenhista. O game designer, ele na verdade é o cara que vê o jogo. Então, pouco importa a capacidade dele de produzir a ideia que ele está tendo. Então, qualquer um pode ser game designer. Obviamente, tem que se preparar para isso, mas não existe um requisito de desenho, de programação, de produção, é outro requisito. Então, qualquer pessoa da produção pode ser game designer desde que ela se qualifique para isso. E é o primeiro passo, provavelmente o mais importante. O game design hoje ele define a cara do projeto como um todo. Então, você hoje tem como vai ser o personagem, altura, se essa altura é relevante, onde que ele está, a história dele vai ser a história contada no jogo, existe uma história antes do jogo. A gente toma como o documento do Underlay está batendo 80, 90 páginas antes da produção do Catarse. Quando ele chegar na final da fase de concept, que é onde a gente está hoje, provavelmente ele vai chegar a umas 100, 120 páginas. E tá ali, o jogo inteiro tá ali. Se der na mão de qualquer empresa, dizer, ó, tá ali tá a descrição de mecânica, como cada inimigo vai tirar dano, o que acontece se você perder todas as vidas, o que te faz perder todas as vidas, como é que você faz o save, como é que você faz o checkpoint, como é que balanceia os itens, que tem itens, o que um item vai dar, por que ele vai escolher um item e não um outro, em que momento da fase a gente escolhe um item e não o outro, com que tipo de conhecimento ele tem que chegar na fase 2 para que ele jogue ela melhor do que jogue na fase 1, porque na fase 1 ele já vai pegar um item, na segunda ele vai pegar outro. Então tem uma série de fatores que você só começa a pensar quando você se induz a pensar no jogo como inteiro. Quando você faz ele, até dizem que a última fase que você faz é a primeira. Porque a primeira é quando você está com todas as mecânicas na sua cabeça, você vai lá para a primeira e faz, aí você faz todas as outras. E a primeira é onde você introduz o básico. Então basicamente é isso. O GDD ele tem inúmeras referências de GDD. Algumas são bem extensas, algumas são bem curtinhas. A gente trabalha com as mais extensas possíveis, a gente escreve tudo que vocês imaginarem tem no GDD. Inclusive barulhinhos de piu, essas coisas todas. Depois que você sabe o que você vai fazer,
você tem que pensar em quanto tempo você vai fazer e quanto vai custar. Porque é isso que, na verdade, é hoje onde a maioria das pessoas erram. Quando a gente começou a fazer o Lenda, a gente esbarrava em custos de outras empresas que eram bem inferiores ao nosso. E até foi uma coisa que a gente no início batalhou muito para poder acertar o orçamento do projeto, no caso do Lenda, por causa dos tipos de orçamento que a gente teve. A nossa campanha do Catarse, ela bateu R$260 mil. E eu asseguro a vocês, não é o suficiente. Para fazer um orçamento de jogo competitivo lá fora, é mais do que isso. E se vocês pararem para pensar, é mais do que isso. A gente trabalha com 11 pessoas fazendo toda a cadeia de produção. Nenhuma ali fica à toa. Durante 12 meses de projeto, em que a gente tem que pensar mecânica, balanceamento, lançamento, fazer porte, que é um parto fazer porte para as outras versões. É muita coisa, é muita coisa. E a gente recebeu, a gente não, no caso, os castros receberam propostas de 7, de 8. Isso pra gente era muito ruim, porque a gente estava com uma proposta de profissionalizar a indústria, e profissionalizar significa cuidar da qualidade de vida de quem está trabalhando nela, que não seja um hobby, que ninguém lá está por lá por hobby, apesar de a gente gostar muito do que a gente faz, mas o ambiente é muito profissional, a gente tem muita técnica para fazer o que a gente faz. E isso precisa estar orçado, sabe? É preciso ter um pouquinho mais de seriedade para poder orçar. Então a gente primeiro, quando sabe o que é, o que vai fazer, a gente começa a colocar tempo. Pô, vou demorar 8 meses para fazer, 9 meses. Obviamente precisa de um pouco de experiência. No início vai ser um pouco de chute, e você pode usar até outros projetos como referência. Mas no final das contas você vai ter, por exemplo, 12 meses. Você tem um tempo que o próximo passo é multiplicar quanto que todo mundo precisa para sobreviver naquele tempo. Multiplicar por ano, e aí, se você for uma empresa, você multiplica em cargo, você coloca imposto, você coloca salário, você coloca o preço nosso lá, a gente tem uma sala lá no centro do Rio, e coloca os custos todos durante o projeto. É basicamente assim que você tem um projeto e você se garante de ir até o final. Então basicamente é isso, e depois disso vem a melhor parte, que é a produção, que é onde todo mundo senta e começa a desenhar, a tocar piano, a tocar violão, a escrever, a programar, a testar mecânica, a testar velocidade, como é que vai pular, tá pulando rápido demais, tá pulando um pouco demais, começa a fazer sandbox. Tem até uma história que eu contei mais cedo, que foi uma das primeiras experiências da gente fazendo som design com todo mundo na sala, que é um dos jogos que a gente já tem lançado na Apple Store, que é o Dragon Festival, que é um runnerzinho parecido com o Jetpack Joyride, não sei se vocês conhecem, mas é aquele gênero de jogo que você joga até morrer e depois você volta e joga até morrer. E quanto mais longe você chega, mais pontos você ganha. É jogo para morrer mesmo, você não tem um final. Então quando a gente estava fazendo som design nele, a gente tinha muito problema com os obstáculos, porque eles precisavam causar a sensação de dor pro personagem. Que o dragão, e por um acaso que dublou o dragão fui eu, ele gritava meio Homer Simpson. Ele gritava um grito, só que não tinha pancada. E aí, como é que a gente foi fazer a pancada? A primeira coisa que a gente fez foi bater numa coisa de madeira. O som ficou, não teve a violência que a gente queria que tivesse. Aí começamos isso na mesma tarde, o pessoal desenhando, já que a nossa primeira sala era realmente todo mundo na mesma sala. Agora a música pelo menos tem um espacinho mais separado. Mas esse e o barulho era... A gente via que a gente causava... A gente da música, hoje eu não estou mais na área, estou mais na parte de gestão, mas no início da empresa eu estava mais ativamente. E foi engraçado por causa de você enturmar esse povo todo. Eles também não trabalhavam juntos. E aí começou a coisa talvez a intervenção divina, alguém caiu da cadeira de madeira que tinha na sala. E a gente falou assim, é esse som que a gente quer. Aí pegamos as duas cadeiras de madeira, jogamos uma na outra. Pá! Perfeito. Conseguimos um barulho bom, quebramos as duas cadeiras, obviamente. Mas o som ficou bom. Mas ainda faltou aquela sensação de dor. Estava violento, estava com barulho de madeira, mas faltava a sensação de dor. E aí o nosso engenheiro de som, que também é produtor musical, ele falou assim, cara, alguém tem que bater na madeira. Só que o som estava sendo gravado continuamente, depois a gente vai lá e edita. Aí ele veio com a cabeça dele assim, e eu, na parede, perfeito, conseguimos o som. Ele chegou até a ficar meio tonto assim.
E eu tinha cancelado a gravação alguns segundos antes de ele começar a correr. Então ele falou assim, ficou bom? Eu falei, ficou, não gravou. Aí teve que fazer de novo. E é um processo, e assim, a rotina é assim, de fato, a solução de problema para a produção de jogo, ela varia muito com o jogo. O próprio Lenda mesmo, a gente está olhando os personagens que estão sendo criados, a cobra a gente já olha assim e fala, essa cobra é mulher. Que barulho que uma cobra mulher faz? Ninguém sabe. A gente precisa caracterizar. Esse é o barulho do som. O barulho do som é o trabalho do som, mas você tem os outros trabalhos também, você pega isso tudo juntas. É um trabalho muito interessante, principalmente estruturar isso. E quando a gente olha para trás no GDD, que a gente tem referências do tipo, a gente já sabia que a cobra ia ser feminina. A gente já sabia que a fase X vai ter um som meio parecido com o Velho Oeste. A gente já tem umas referências, a gente não começa do zero. Todos os nossos produtos têm o GDD, e é muito importante que se tenha. E fazer um bom GDD certamente é um fator crítico de sucesso para a condução de um projeto de jogo. Tem N situações engraçadas. O próprio, não sei se dá pra ver, mas do lado daquele, na penúltima foto tem um dragãozinho de fantoche, que foi a gente criou o dragão do jogo nosso em fantoche. E hoje praticamente parece uma idiotice. Alguém bota o dragão na mão e fica assim, vira um idiota, fica atrapalhando todo mundo. E parece que o dragão ganhou uma certa personalidade, porque a pessoa vira outra pessoa. O dragão fica lá agindo independente de quem está segurando ele. E ficou assim, o processo de criação acaba sendo uma coisa muito extrovertida, mas ao mesmo tempo a gente tem uma referência para seguir, um objetivo para chegar no final. Aquela última, se eu não me engano, foi uma reunião um pouquinho antes de sair o Catarse, a campanha do Catarse, que a gente estava discutindo como localizar conteúdo musical usando a mesma música, mas mudando a letra, porque o Lenda do Herói vai ter vários idiomas. Aí a gente pensou, quem faz isso, sempre fez isso muito bem, a Disney. Todas as músicas da Disney são as mesmas em qualquer idioma, em todos os idiomas elas são iguais. São iguais não, são boas. E algumas às vezes até melhor que a original. Então a gente falou assim, é onde a gente tem que estudar. E vimos, acho que num dia a gente viu todos os desenhos assim, da Disney, assim, pelo menos as partes musicais. Já estava no final todo mundo cantando a música do Aladdin. Todo mundo indo embora assim. Porque você tem que estudar isso, você tem que estar com isso na cabeça, como é que isso funciona, para você tentar reproduzir. E não parece, mas a Disney tem uma certa ciência para fazer a localização e o conteúdo dela, e você acaba tentando trazer isso para o projeto. Que foi o caso da forma como eles estavam localizando o conteúdo. E depois que você faz tudo, você tem as fases beta e o lançamento. A fase beta é onde você dá o teu produto para as pessoas testarem. E é bom porque a maioria não gosta, principalmente criança. Criança, quando você pede opinião, hoje em dia, pelo menos, as crianças não gostam de nada. É bom porque a gente mostrou o Dragon, elas olharam assim, aí passava para a segunda, gostei do dragão. As reações são muito absurdas, assim, e é o público que você tem hoje. E depois que você vai entendendo como é que elas vão jogando, você vai adaptando o jogo a elas, e elas vão começando a gostar. Acho que o nosso beta teste é feito no Facebook. A gente hoje tem 60, 70, com o do Lenda do Herói, por causa da campanha vai aumentar. Mas é um grupo bastante variado, tem gente mais velha, tem gente mais nova. A gente manda os protótipos do jogo, e às vezes a gente tenta fazer ao vivo. E recebe, vai coletando feedback. Então, basicamente, no final você tem o seu produto, você precisa testar ele. E, obviamente, você só não testa no final, você testa ao longo dele, mas o beta é onde o teste vai ao extremo, assim, é onde você tem que ver bug, balanceamento, onde você errou. E sempre tem pra achar um problema que ninguém viu, sabe? O cara jogou aqui, ó, esse balão aqui é azul, mas ele devia ser verde, então o cara da cor verde. Sempre tem um que acha, sabe? Porque acaba passando, é uma rotina que você domina, ficava dominando tanto o jogo que você não consegue tirar você não consegue ver os problemas que as pessoas geralmente veem. Às vezes, o que você não vê como problema é um problema. Bom, esses aqui são basicamente nossos projetos hoje.
O Dragon está lançado hoje já na Apple Store. O Lenda do Herói, vocês conhecem pelo projeto do Marcos. O Glory foi um projeto muito interessante que a gente fez na Global Game Jam, que tinha 3 dias para fazer. Quem não sabe, o Global Game Jam é um evento que acontece no mundo inteiro. E você tem 3 dias para fazer um jogo dentro de uma temática completamente aleatória, e eles vão dando bônus para... Quanto mais simples for o jogo, melhor. E no caso a gente escolheu o bônus do jogo ter uma tela só, e a temática desse ano foi batida de coração. Aí nós fizemos já no segundo dia, já sem dormir, já que a gente vira praticamente. Chegamos no final do projeto, a gente descobriu que o jogo servia para deficiente visual. E foi legal pra caramba, porque foi totalmente sem querer. A gente chegou a confirmar isso com o neurologista, chegou a apresentar o jogo para algumas entidades especializadas e falou, realmente hoje a gente está negociando ele para tentar financiamento para produzir ele até o final. E ele é muito simples, o conceito dele é muito simples. Ele é um jogo realmente para quem não enxerga. E ele funciona tão bem para quem enxerga como para quem não enxerga, porque ele simplesmente precisa não usar o olho. É para jogar sem o olho. Se você tiver de olho aberto, você não ganha nada mais do que se tivesse de olho fechado. Então é um jogo que não é adaptado para quem tem deficiência. Ele é pronto para os dois igual. Não faz diferença. E ele basicamente você controla o coração do personagem, e pelo barulho você controla o coração do personagem, e pelo coração do personagem você define o nível de ansiedade dele. O nível de ansiedade dele faz ele tomar decisões e tomar ação. Isso tudo, o ambiente do som é todo caracterizado. Se ele está numa sala, acho que a primeira cena ele está no hospital e tem um relógio, se não me engano, a tantos metros de um lado, tem uma televisão fazendo ruído de outro. Ele cria uma ambientação, ele é muito mais imersivo em certos aspectos do que um jogo visual, porque você sente o fato de você não estar olhando aguça muito mais os outros sentidos. Abre a porta, a acústica muda. Enfim, o jogo tem uma proposta muito interessante. O Collab foi da Global Game Jam desse ano. Eu não sei explicar o Collab, mas eu sempre trago porque eu acho aquele coelho muito legal ele dançando. É um jogo legal, é muito complicado de explicar porque não tem muita referência. A gente conseguiu achar uma dinâmica, é um jogo extremamente social. É como se todo mundo jogasse ao mesmo tempo o mapa e você entra numa sala, quando você sai da sala, o outro entra na sala que você entrou, muda o jogo inteiro, aí vai pra próxima e fica fazendo isso numa matriz gigante. Acabou que ficou impossível a gente continuar o projeto, mas a gente engavetou ele para continuar depois. O Game Breakers, que é depois do Lenda, é o principal projeto nosso. A gente até tinha uma campanha prevista para o Kickstarter com ele, só que a gente achou prudente não fazer uma campanha de financiamento coletivo antes de terminar uma outra. A gente estava planejando lançar o Lenda antes. Na metade pro final do Lenda, quando tivesse tudo pronto, a gente ia lançar o Capitão Pet, ia fazer, e acabou que a gente não tem como. A gente já foi xingado bastante por pedir, achando que a gente estava roubando dinheiro dos outros, quando a gente foi fazer a campanha no crowdsourcing, mandaram e-mail chamando a gente de ladrão, um monte de coisa. Que o valor que a gente estava pedindo era um roubo. E aí eu falei, imagina se a gente começa a fazer outra campanha lá nos Estados Unidos, com outro projeto, e falar, realmente são ladrões. Aí a gente achou prudente segurar o jogo. O Gap que foi o nosso processo seletivo, a gente treinou 2 pessoas para fazer ele, e o final do projeto foi o jogo. O Luquinhas e Livros Mágicos é um livrinho para criança, que está na fase de narração hoje, ele está todo pronto. Ele só falta terminar a narração e testar com criança. O Detetive Z foi uma tese de mestrado que acabou virando o jogo. E aqueles 2 ali de cima são aplicativos. Então, basicamente, é o que a gente tem feito, e a gente tem projeto para lançar nos próximos 3 anos, nosso cronograma de trabalho. Carinha dos jogos ali, você tem o Blurry, que eu falei que a interface dele é muito simples, não adianta nada se olhar para a tela está ali meramente ilustrativa. O Lenda, o Dragon Festival, o Captain Patch, que a gente está conseguindo deixar ele graficamente muito bonito, mas tivemos que pará-lo por causa do Lenda. O Collab, que eu falei, o cara entra num canto, sai no outro e muda o jogo inteiro. A ideia é tentar fazer com que o cara que venha depois não consiga chegar ao outro lado. E o Luquinhas e Livros Mágicos, que é uma história bem para criança mesmo. Vou entrar mais detalhes de cada um.
A história do dragão é interessante, que a gente, como estava fazendo o dragão no início, que o Dragon Festival é um dragão que vai no Dragon Boat Festival lá da China e fica feliz pra caramba, porque ele vê os dragões todos. Ele é um dragão solitário e ele vê os dragões, as pessoas celebrando o dragão. Só que as pessoas não esperam que o dragão fosse aparecer. Você não espera que as figuras mitológicas vão lá aparecer. Ele aparece e todo mundo fica assustado. Ele joga foguete nele. E ele tá amarradão no festival. Ele comida, festival, ele fica... E aí, na criação do personagem em si, a gente estava muito querendo saber como é que ele ia aparecer. O primeiro desenho dele, ele estava meio mais mal-humorado, assim, meio... Aí a gente discutiu e falou: se esse dragão parecesse um cachorro, ele ia ficar muito mais bonitinho. Botamos a língua para fora e ele ficou parecendo um cachorro. Eu, particularmente, eu olho para ele e estou tentando comprar ele para ser bichinho de estimação. Porque acabou ficando carismático. E a ideia é realmente isso, quando a gente... Isso surgiu depois de coisas que surgem depois das coisas que surgem antes. Então, basicamente, a ideia do jogo era ter esse conceito. Tanto é que a gente brinca que ele é o vilão do jogo, porque todo mundo é dele. E o jogo vai criar expansão. A gente já tem o dragão vai sair do Dragon Boat, vai para os outros festivais do mundo. A gente já tem planejado Carnaval, St. Patrick Day, e ele muda. O St. Patrick Day vem um bigodinho para ele. O level design está melhorando bastante, o jogo tem falha, obviamente. A gente tem acertado principalmente na parte social. A gente tem aprendido muito a trabalhar com microtransação e como construir ela dentro do jogo. Porque basicamente hoje microtransação é o seguinte: é status. Eu quero ter uma coisa que o outro jogador não tem. Não vai me deixar nem mais rápido nem melhor. Não vai me deixar mais bonito, é isso que eu quero. Então, basicamente, a microtransação tem funcionado assim: ou te facilita a ganhar o jogo, ou é uma coisa relacionada a status. E tem muito jogo para computador, como Dota, como League of Legends, que são jogos extremamente populares, são grátis. Tudo que você gasta no jogo não te faz ficar mais forte, não te faz ficar melhor, não te faz ganhar mais. Ele simplesmente muda. É um chapéu, é uma luva. E tem valor, tem faca no Counter-Strike hoje que vale R$600. Isso nem é a mais cara. E é uma faca, não é uma faca que você vai tirar do seu computador e vai lá na cozinha e vai cortar alguma coisa. Não, é uma faca de computador. Ela vai ficar na tela do seu computador para o seu personagem usar. E acaba criando valor, e o valor é basicamente de status. Então hoje, essa questão de design para jogo, principalmente o grátis, ele leva em consideração isso também. Existem várias referências para vocês estudarem, quem tiver interesse depois. O Luquinhas, que conta a história de um menino que gostava muito de parte eletrônica e um dia, por questão de não ter luz e eletricidade, ele é obrigado a ler. E ele descobre o mundo da literatura, mas ele também é um menino muito inteligente, ele descobre um padrão nos livros que faz com que ele consiga entrar na história, inclusive conversar com o autor. O autor deixa códigos dentro do livro que fazem com que você possa mudar e conversar com eles. E tem aquele menino ruivinho ali que ele é o tipo filho da puta da história. Ele descobre a mesma coisa e ele vai lá e muda a porra toda. Até a cena da Chapeuzinho é muito engraçada, porque quando a Chapeuzinho acontece, o Rui já fez tanta merda na história que quem chega na casa da vovó é o lobo e quem tá na cama é o lenhador. E o desenho do lenhador é gigante, ele não tem como ele ser uma avó. Sabe, a história fica tão distorcida que o fato do lobo estar ali, ele não estava ali nem pela avó, ele estava ali por outro motivo. E ficou engraçado tanto para quem leu a história do Chapeuzinho e vê essa discrepância, quanto para quem é criança está vendo aquela situação toda que acaba sendo muito cômico. E ele foi um jogo muito difícil, um livro muito difícil de fazer, porque a gente fez música para 23 páginas e é orquestrada, sabe? Tem violino, tem tumba, tem instrumentos orquestrados, instrumento acústico, instrumento eletrônico. Foi um trabalho musical muito forte. Até porque a gente não tem que subestimar, a gente subestima a inteligência de adultos e de adolescentes, de criança a gente não subestima. Tanto é que eu cresci vendo Pernalonga, ouvindo Tchaikovsky, com Pernalonga fazendo lá o Oito Barbeiro de Sevilha, que ele ficava lá na carequinha do... Então a música clássica, ela era de desenho animado, era para criança. Então é uma coisa que a gente tenta colocar de valor também, a qualidade do produto, não só fazer. O Card Penny, que é um jogo basicamente de gerenciamento de tempo e de fazer drink. É muito simples, a gente usou ele para treinar elementos de level design, de game design com as pessoas que estavam entrando. O objetivo era sair com o jogo pronto. Está em fase de beta, a gente tem uma série de buracos, até porque foi um jogo de teste. Mas provavelmente a gente está para lançar em janeiro do ano que vem.
esse que eu cheguei a falar é uma tese de mestrado. A gente acabou... A gente tem um mestrado e um doutorado dentro da empresa sendo feito dentro da área nossa. A gente tem um objetivo de gerar conteúdo, de agregar cientificamente ao processo de produção de jogo, que isso é importante que a gente comece a se conscientizar aqui no Brasil, que fazer jogo é uma ciência. Tanto é que boa parte dos jogos que a gente joga hoje tem vínculo com universidades. Então não é uma coisa de entretenimento puro. Gamification hoje é uma realidade de resolução de problema social. Então, o jogo virou uma coisa séria e por mais que a gente bata que é brincadeira dentro de sala, tem uma parte muito séria lá dentro. O Lenda do Herói, que vocês conhecem, a gente vai lançar provavelmente em janeiro de 2016. O Marcos deve ter apresentado um pouquinho mais. E a cereja do bolo nossa, que é quando a gente terminar o Lenda, é fazer um jogo no nível do que são os 2D hoje. Nossa meta é realmente chegar no nível que é o Rayman, o Child of Light, são jogos que chamam de AAA, que é top de todos os sentidos. A gente vai tentar chegar nesse nível. Tá tudo pronto nele, só falta realmente lançar a campanha. E o Blurry, que é um jogo mais voltado para... que a gente, sem querer, mirou no peixe, acertou no gato e acabou dando certo. A gente teve realmente uma ideia. Hoje eu posso dizer que foi boa. Na época, quando a gente terminou o jogo, a gente estava jogando assim, eu acho que fui eu, inclusive, que falei. Esse jogo é para cego. Aí outro que para cego, não é que é jogo para cego. Aí começou vamos jogar ele fechado. Começou... vamos mudar isso aqui. Quando chegou no final do dia, a gente falou, realmente, dá para duas pessoas jogarem, sendo cega ou tendo a visão, e jogar igual. Aí a gente falou, vamos confirmar isso. Aí levamos alguns especialistas e acabou que a gente confirmou que ele poderia ser usado, inclusive, para treinamento de novos deficientes. Obviamente, isso tudo está sendo estudado ainda, a gente está levando o projeto, mas foi muito feliz a gente ter tentado. Até sugerir da próxima Global Game Jam, quem for de programação quiser fazer, de repente vocês fazem aqui, se organizam, perdem não, ganham, né? 3 dias fazendo um jogo aí, sai qualquer coisa, às vezes. Não sei se vocês sabem, eu acho que eu não sei se todo mundo aqui está familiar com o jogo, mas o cenário indie estão surgindo jogos bem peculiares. Um deles é o Simulador de Cabra. E antes do Simulador de Cabra tinha um simulador de cirurgião. O simulador de cirurgião é um jogo que era impossível de você jogar com a mão de cirurgião. O cirurgião pega só coisas afiadas. Então você pegava com o mouse, você jogava. Quando você chegava na mão do cara, você já cortava o cara na metade. Assim. O jogo era praticamente isso. E foi um jogo que fez muito sucesso, surgiu na Global Game Jam, que a gente começou a fazer a Global Game Jam. Então é uma época do ano que vai ter uma agora em janeiro. Inclusive os lugares que estão para se candidatar à sede tem que fazer isso agora. E é uma experiência muito interessante, porque você tem que fazer rápido. Obviamente você vai reter muito pouco do jogo, mas o próprio conteúdo de como fazer um jogo você aprende bastante, principalmente porque é tudo muito rápido, você tem que integrar tudo. Se você, ainda mais se você tem uma equipe igual a nossa, que tem músico, que tem escritor, e foi a nossa primeira experiência trabalhando junto num extremo assim. Isso já tem 2 anos. E os 2 aplicativos que a gente está fazendo hoje, um é para a área médica e o outro é para o Enem. É tipo um jogo, só que com perguntas do Enem. Tem muita coisa além disso que não dá para falar de tudo. O cenário de jogo hoje é absurdo. A indústria de cinema e de música é milionária e ela é toda glamurosa, e o jogo já passou com folga o faturamento anual dessas 2 indústrias. Para vocês terem uma ideia a opção de carreira de videogame hoje, ela não é uma besteira, ela realmente uma opção de tipo, preciso ganhar dinheiro na minha vida, o que eu posso fazer? Posso trabalhar com videogame. Isso é uma afirmativa que não é... Ela soa bastante idiota, mas ela não é idiota. A indústria cresce absurdamente todos os anos. A gente está esperando em 2015 chegar a 80 bilhões, o que é muito dinheiro. E a gente hoje já tem essa experiência para trabalhar. A gente tem um crescimento da parte de móvel. Como um todo, a indústria tem crescendo.
desde 2012. E só tem aumentado. Obviamente os celulares, eles pegaram o celular foi o aparelho que fez a minha mãe jogar videogame. Ela nunca pegou videogame. De repente eu chego em casa, vou visitá-la, ela... Candy Crush. Nunca que eu ia imaginar minha mãe jogando um jogo parecido com o Tetris. Ela tá lá jogando. Eu fico uma semana de minha mãe, 2 semanas de minha mãe. Ela não deixa falar comigo, ela fica lá. Aí você só expulso. Aí isso. Você escolhe. Então, popularizou o videogame com outro nicho, que é o pessoal mais idade, que não jogou videogame quando o videogame saiu, e o público feminino e o público casual, que é aquele pessoal que não para o que está fazendo para jogar videogame. Tem aquele público que para, que ajusta a rotina para jogar videogame. Tipo, eu vou jogar videogame todo dia 9h30. Tem prova amanhã, que se dane. Eu vou jogar todo dia 9h30. Tem gente que joga quando está parado, não está fazendo nada. Então são públicos diferentes. E o mobile conseguiu ser muito popular com esse público. Então cresceu muito o número de pessoas que jogam videogame. Hoje quem é gamer é praticamente todo mundo. É igual quem escuta música. Todo mundo escuta música. Então, comercialmente é interessante você cogitar a possibilidade de trabalhar com o jogo. Porque existem barreiras no Brasil, certamente atrapalham muito, mas é uma indústria que está crescendo, a gente é um mercado em ascensão, tanto como consumidor como de produtor. As empresas estão vindo para cá, elas estão procurando gente aqui. A gente é uma prova disso, a gente está conseguindo, estamos completando nosso 2º ano, com perspectiva mínima de mais 2 sem ter problema com a nossa estrutura. E os números são aprazíveis. A gente vê o potencial de mercado nosso e fica realmente... a gente vê que realmente tem potencial. Só no Facebook são 375. Ano passado foram baixados 119 bilhões de aplicativos, mais aplicativos baixados que no planeta. A Steam, que é onde vende jogos de computadores, tem 75 milhões de usuários. Hoje já atualizou, está com 100. O console da última geração foram 266 milhões. Dessa geração já está em 22. E nem pararam de fazer jogo do anterior. Então é um número expressivo. Trabalhar com esse mercado, para a gente, obviamente, é uma certa loteria que está começando a se padronizar, mas que você consegue, os hits dão muito dinheiro, criam milionários, mas existe um mercado que vende-se um número razoável e você consegue ter uma qualidade de vida como você teria em qualquer profissão normalmente. E existem outras empresas hoje que estão surgindo no Brasil que de repente pode ser uma oportunidade. Eu acho que para quem quer trabalhar, vale a pena dar uma olhada em quem está começando e até começar a própria empresa. Hoje tem boas, eu até sugeri que no próximo encontro fosse falado um pouquinho de forma de financiamento, para ver como se começa a mudar, porque você tem um GDD, você tem um planejamento e você tem um custo, mostra profissionalismo para os investidores. Porque ele sabe que você está entendendo o que é o teu jogo do começo, do dia que você vai começar a desenhar até o dia que você vai entregar, e você sabe quanto que vai custar, isso dá segurança. Porque você pedir 15 mil reais numa campanha de catarse é mentira. Ninguém nesse planeta faz um jogo com 15 mil reais. Porque se está fazendo um jogo com 15 mil reais, o que ele está fazendo? O pai ou a mãe dele está pagando o resto do jogo, dando comida para ele, pagando a despesa dele, que ele não está colocando ali. Mas o custo mesmo do jogo tem que ser colocado por vida. Porque se você vai viver daquilo, aquilo tem que ser colocado como salário. Eu abri mão de salário. Não, você não abriu mão de salário, alguém está pagando o seu salário. Você só não colocou ali. Mas se você realmente for profissional, você vai levar em conta todo o custo. Você tem que ter noção disso, tem que ser realista. Porque realmente tem dinheiro, hoje a gente tem o Estado investindo, a gente tem outras empresas investindo, tem eventos em que tem rodadas de investimento, tem casos de um cara só conseguindo dinheiro, sabe? Mais novo do que eu, da idade de vocês, dá pra fazer, cara, dá pra fazer. Realmente você precisa dar um start, não adianta você ficar no ostracismo, se escondendo, mas tem que começar, tem que dar um pontapé para começar a estudar. E acabou, prometo.